Olá, boa noite. Boa noite. No jornal de hoje iremos falar sobre feminicídio e misoginia, homoafetividade, família contemporânea, preconceito linguístico, analfabetismo digital e desigualdade, e ensino à distância, vantagens e desvantagens. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre feminicídio e misoginia. O assassinato de mulheres em contextos discriminatórios recebeu uma designação própria: feminicídio. O feminicídio e misoginia é um assunto que está tomando espaço na sociedade e, de certa forma, é bem delicado. E por isso a gente precisa falar sobre o assunto. Agora iremos passar para os nossos comentaristas Enzo Castro e Rafaela Serpejante para abordar um pouco sobre uma entrevista. Bom dia, eu sou a Rafaela Serpejante. E eu, Enzo Castro. E hoje a gente vai falar sobre Ronaldo Lopes Coelho. Ele possui 35 anos, é professor de psicanálise e análise do discurso, graduado em psicologia pela Universidade de São Paulo, conhecida USP, e mestre em psicologia institucional na USP. Ele também já foi professor de psicologia médica do curso de graduação de medicina e preceptor da residência multiprofissional em saúde da Universidade Federal de São Paulo, conhecido como Unifesp. E atualmente, além dos atendimentos e supervisões clínicas, leciona de maneira livre no curso Análise do Discurso na Clínica Psicanalítica e mantém o canal Conversa PC no YouTube. Agora fiquem com o entrevistador Júlio César e com o entrevistado Ronaldo Lopes Coelho. Nós estamos aqui hoje para uma entrevista exclusiva com o Ronaldo. Ele é psicólogo e psicanalista. E agora a gente vai abordar alguns dos temas que a gente já estava falando anteriormente no jornal. Pode falar um pouco sobre você, Ronaldo? Boa tarde, Júlio. Prazer estar aqui participando do telejornal de vocês e responder perguntas tão relevantes, né? Assuntos tão relevantes. Bom, como você disse, né? Eu sou psicólogo, psicanalista. Hoje eu trabalho exclusivamente com o consultório, né? Formo também outros profissionais, psicólogos e psicanalistas, para trabalhar com a análise do discurso, que é o que eu ensino na psicanálise, e tem um canal que é o Conversa Psi, que é esse aqui da nossa caneca, que nós estamos aqui usando hoje, ó, né? Eu estou aqui pelo cuidado de si com prática de liberdade, que é o tema do canal, e o Júlio está com um engraçadinho aqui, que é não Jung porque tá Freud. Jung e Freud são pessoas aí, personalidades no mundo psi. Né? O Freud, o pai da psicanálise, e o Jung, o pai da psicologia analítica. Vamos lá? Bom, a gente pode começar com o tema feminicídio, tá? Hoje a gente sabe que o Brasil, ele é o quinto maior país no mundo com índice de feminicídio. E isso é um dado bem alarmante, a gente sabe. E eu gostaria de saber o que você acha que pode motivar, a princípio, o começo dessas agressões por parte dos parceiros que, porventura, acabam se tornando morte. Bom, eu acho que tem uma série de fatores, né? Eu acho que quando a gente fala de feminicídio, de misoginia, a gente está falando de toda uma cultura, né, que coloca a mulher numa posição de inferioridade em relação ao homem, né, a própria ideia do machismo, né, e acho que dentro dessa teia complexa de múltiplas, né, codeterminações, uma delas que eu destacaria é a ideia de que se educa por violência, né. Então, quando a gente fala da violência contra a mulher, tem também um assunto que é lateral, está junto ali, que é a violência doméstica, de um modo geral, né? Então, ainda hoje, muita gente acredita que pela violência se educa filhos, e no caso, né, de uma situação onde o homem se coloca como alguém que educa a sua mulher, né, que se ancora por discursos diversos, inclusive religiosos, né, que o homem deve ser o cabeça da casa, coisas do tipo, e que precisa submeter a mulher a ele, né, ele entende que a violência pode ser um caminho de educar. Então, isso é um grande problema para muita gente, né? Então, todo esse processo que a gente vem
tendo como sociedade de criminalizar mesmo a violência contra a mulher, né, porque antes não era crime, é muito recente que isso se torna crime, é mostrar que a violência está errada, que não é por esse caminho que pode ir. Então, tem por esse motivo, né, um dos motivos é esse. O outro é a questão da propriedade. Muitos homens acreditam que quando namoram, casam com uma mulher, ela se torna propriedade dele, né? Então, o próprio movimento, né, de se é meu, ninguém mais pode ter acesso, seja de forma romântica ou de qualquer outra maneira, a essa pessoa, e que se essa pessoa dá acesso a qualquer outra, eu posso quebrar isso que é uma propriedade minha, como um objeto, como uma coisa que eu quebro para ninguém mais usar, também passa a ser uma possibilidade subjetiva, né, dentro do imaginário dessa pessoa, que ela pode acabar com a vida da outra quando ela quiser. Isso também é um grande problema. Acaba se entendendo que aquela vida é minha, no caso de um homem em relação a uma mulher, aquela vida é minha. E do ponto de vista da mulher, muitas vezes isso também acaba fazendo muito sentido, dentro de uma ideia romântica de relação. Então, eu sou o seu, eu sou sua, e entender dessa forma que eu me dou a outra pessoa como objeto, e se eu me dei a ela, como prova de amor, ela pode fazer o que ela quiser comigo, acho que são aí elementos importantes quando a gente fala de violência contra a mulher, de feminicídio, que envolvem todo esse contexto de machismo e misoginia, né? Bom, muito se fala da relatividade que se tem entre mortes de homens e mulheres, né? Estatisticamente morrem mais homens, é o que se fala. Qual você acha que é a relação? Tem algum motivo por causa disso? Os homens, eles são por serem mais agressivos justamente? E qual a relação disso com o feminicídio? Bacana. Essa é uma contestação que alguns homens que não entenderam nada ainda do que está acontecendo fazem mesmo. E é verdade, morrem mais homens mesmo. Mas quem matam os homens que morrem são os próprios homens. Essa é a diferença, Então, para a gente entender a questão da violência, eu costumo dizer que o corpo do homem é a sede da violência. É de onde parte e de onde majoritariamente chega também a violência, Mas é diferente quando tem esse tipo de violência de um homem contra um outro, porque ele não está matando o outro ou entrando em um conflito violento por ser homem, é por outro motivo. No caso do feminicídio, a mulher está sofrendo a violência ou até mesmo o extermínio, no caso do feminicídio, por ser mulher dele. Essa é a grande diferença, Então, a gente tem que, no caso do feminicídio, são os companheiros que matam as mulheres. E matam por crime que antes, e graças a Deus mudou esse nome, A gente trocou para feminicídio, eram chamados de crimes passionais. Como se fosse uma coisa bonita. Olha só, ele ama tanto que até matou a outra pessoa. Isso é um absurdo. E essa é a questão. A pessoa se sente no direito de tirar a vida da outra pessoa por ela ser mulher e uma mulher que seria dele, então é isso que traz uma dimensão desses dados importante para a gente pensar a violência. A gente sabe que existem muitos casos de violência doméstica, principalmente contra a mulher. E eu queria saber qual o motivo que você acha do porquê que essas mulheres não abandonam os maridos, muitas vezes, na primeira agressão que elas sofrem. Legal, é muito bacana essa pergunta porque ela é importante de ser examinada com atenção, Eu acho que existe
uma tendência a gente, quando vê de fora, né, até culpabilizar a mulher, né, culpabilizar a vítima. Então por que você não sai? Por que você não vai, né? E para a gente falar disso, a gente teria que dar um passinho atrás, que é falar um pouquinho das relações abusivas, né? Ainda hoje a gente vive uma ideia de amor muito difundida, em que amar é não dar limite para o outro, né? É aquela ideia do amor incondicional. Então, isso num casal, né? Se eu amo você, você pode tudo. Você pode abrir meu celular a hora que você quiser, ver com quem eu converso, me impedir de sair com os meus amigos, ou de frequentar tais lugares, ou de usar determinadas roupas. Por exemplo, isso é um abuso, né? E a ideia de abuso é todo uso que excede o bom uso, né? Ou seja, então teria um uso saudável da relação, né? Ou seja, tem um limite, tem até um ponto onde dá para ir que é bom, e depois daquilo passa a fazer mal, e passa a fazer mal para a relação, né? Só que quando você entende que esse tipo de abuso ele é amar, fica difícil você dizer para o outro, não, você não pode fazer isso porque isso faz mal para a nossa relação. E acho fundamental a gente fazer essa discussão de que o limite, na verdade, ele é a condição para uma boa relação. E não o contrário. Por quê? Porque é o limite que diz, ó, daqui para lá nossa relação fica ruim, aí não vale mais a pena. Daqui para cá, aí fica bom. Todo mundo pode viver feliz essa relação. E se não tem limites, a relação pode ser qualquer coisa, inclusive ruim, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando não se tem um limite, a questão da violência ela entra também nesse bolo de que tudo pode, né? Então pode também bater, pode também xingar, pode também humilhar, pode também uma série de coisas que já estão acontecendo quando acontece a violência, né? E a gente sabe também que quando acontece a violência, ela acontece de uma maneira em que ambos têm uma ideia de que eles sabem o que está acontecendo, que aquilo foi uma coisa que não era para ter acontecido, mas que eles vão dar conta, eles vão resolver. Então, é muito comum uma ideia ilusória de que eles estão no controle, que o casal está no controle, de que não vai se repetir. E o que a gente vê é que justamente essa falta de limite ela impossibilita qualquer relação que possa botar um limite, né? Então, quando chega a hora de falar, não, mas bateu, agora não pode mais. Mas como assim não pode mais? Por quê? Porque essa relação inteirinha ela foi construída de um jeito onde não existia algo que falasse, não, desse jeito não tem como a gente continuar junto, né? Então, quando isso acontece, é desorganizador para a pessoa pensar que agora a ideia dela de amor mudou. Porque não mudou. Só se isso mudar antes, se o casal consegue cuidar disso de uma forma diferente, anteriormente, né? E que eles possam entender que aquilo é um limite intransponível, né? Bom, isso é uma coisa. A outra é, os homens que chegam a esse momento de estar mais agressivos ou de partir para a violência física de fato, há uma tendência muito grande de escalabilidade, ou seja, disso começar a ficar cada vez mais violento. E a única forma, e isso vale para todo qualquer homem que estiver vendo aqui, a única forma é você poder discutir sobre a sua masculinidade, porque é isso que está pegando. Né? É isso que pega nesse momento. Mas ela também é agressiva comigo, mas não justifica a ação. Se ela é agressiva com você, por que você continua com uma pessoa que é agressiva com você? Por que você continua com uma pessoa que é violenta com você? Né? E isso também muitas vezes deixa as coisas mais difíceis. E a última, né, coisa para você, homem, você vai ter que discutir sua masculinidade, seja em grupos de homens, que a gente tem muitos grupos
para discutir a masculinidade, questões das masculinidades, ou uma terapia, né? Porque se você precisa partir para a violência para se fazer presente como homem na relação com a sua mulher, é porque tem alguma coisa muito errada. E tem mesmo. E normalmente esses homens não pensam dessa forma. Então, para essa mulher, implica que se ela leva a sério, com a seriedade que tem que ser levada, ela não vai mais estar com essa pessoa. E isso não é qualquer coisa. Né? Quando a gente está falando lá de uma ideia de amor incondicional que ela prometeu para outra pessoa e para ela mesma, ela não topa. É difícil. Como vimos na entrevista, o feminicídio precisa sim ser falado. Não é algo que pode deixar passar batido, porque estamos falando de pessoas, de mulheres que estão passando por vários problemas e muita gente não está vendo, não está prestando atenção. E ter um conhecimento sobre esse tema ajudaria muitas mulheres. Então, não se calem e tentem procurar mais sobre o tema. Agora iremos falar sobre homoafetividade. Homoafetivo é um adjetivo que se dá para pessoas que sentem atração ou gostam de pessoas do mesmo sexo. O termo homoafetivo foi criado para diminuir a conotação pejorativa que se dava aos relacionamentos homossexuais. Agora iremos para a entrevista. Você acha que tem alguma forma certa de se lidar com a homofobia que muitos jovens sofrem, principalmente dos pais, e rejeição, coisas desse tipo? Mas uma forma certa por quem? Pelos pais. Pelos pais? Bom, porque eu fiquei na dúvida, porque o que a gente faz com os pais que fazem homofobia com os filhos? Dá um cacetinho nos pais. Não, tô brincando. Então, é muito triste, né? É muito triste pais que entendem, né, a orientação sexual do filho, a orientação afetiva, né, do filho como um problema. Muitos pais entendem como um problema da educação deles, né? Eles se fazem essa pergunta: onde foi que eu errei? Né? E a resposta que eu tenho para esses pais é agora que você está errando, né? Porque não tem nada a ver com a sua educação, né? Essa pergunta é errada, né? Não tem nada a ver com a educação que se dá para os filhos, não tem a ver com escolha, né? Tem a ver com uma série de processos que a gente não domina, né? Até mesmo ser heteroafetivo, a gente também não domina, a gente não escolhe, né? Ser bissexual a gente também não escolhe, né? Não é do campo da escolha. É uma série de coisas que vão acontecendo na nossa vida e que ninguém domina, nem nós mesmos, né? E por isso que a gente coloca como orientação sexual, né? A palavra certa é orientação e não escolha nunca, né? Porque não faz parte de uma escolha. Então acho que os pais têm que entender isso, né? Tem que entender que não tem a ver com caráter, tem que entender que não tem a ver com religião, ou falta de Deus, ou qualquer coisa do tipo, né? Eu acho que esse é um dos maiores desserviços que a religião faz para a nossa sociedade, né? E a pessoa poder amar quem ela quer, transar com o que ela quer, gozar do jeito que ela quer, não faz mal para ninguém, desde que o outro também esteja em consenso, né? É isso que importa. A gente tem que ensinar as nossas crianças e também aos pais, né, que o que importa no amor e nas relações afetivas é o consenso e nada mais. Né? Se o outro também quer, se o outro está feliz com aquilo, isso é o que importa. Sim, verdade. Como você acha que é a relação das crianças que muitas vezes são adotadas por casais homossexuais em relação às outras crianças, né, no âmbito social, na escola?
como que seria a melhor forma delas lidarem com isso? Porque muitas vezes elas passam por diversos preconceitos, né? Pois é, né? Existe gente que arruma problema para tudo, né? Inclusive para soluções que a gente arruma problema. De fato, os casais homoafetivos são os que mais adotam e são os que mais cuidam, né? O que melhor cuidam se a gente comparar com os heteroafetivos, né? E uma coisa interessante é que os casais homoafetivos, eles têm uma proposta na hora... eu estou falando de uma forma generalizada, né? Obviamente, cada caso é um caso, mas tem uma coisa que acontece que quando os casais homoafetivos vão adotar alguém, eles têm uma ideia de que aquele vai ser o filho deles mesmo, assim, né? Tem uma concepção mesmo, até de família, um pouco diferente do que a maioria dos casais heterossexuais. Os casais heterossexuais é comum haver uma ideia de que aquela criança precisa ser encaixada numa série de coisas imaginárias que eles já construíram de ideia de família, né? A criança, ela fica meio num lugar que o ser adotada, né, não é mesmo meio do sangue. Num casal homoafetivo, como eles já, na maioria das vezes, não tem a possibilidade, né? Acho que recentemente a gente tem lá umas coisas, né, principalmente entre mulheres, né? Formas ali que até pode gerar um filho das duas mulheres e tal, mas entre os homens, um homem não pode gerir o filho do outro, né? Então, já é uma coisa que praticamente tá posta desde sempre na relação. Eles têm uma relação com essa criança que vem adotada muito diferente desse casal que às vezes descobriu que não pode ter filho e quer ter filho, né? Uma grande parcela dos casais que vão fazer adoção, eles não querem adotar uma criança, eles queriam ter um filho e eles não podem ter um filho biológico, eles vão adotar, né? Então é como se fosse um filho nível B, né? E para esse outro casal, não, ele sempre é o filho possível, né? E isso faz toda a diferença na condução, na criação desse filho, né? Uma das coisas muito sérias que a gente tem nos processos de adoção é uma ideia de que a criança, quando ela não é bebezinha, porque muitas das crianças que são adotadas não são bebezinhas, né? Não vêm bebezinhas, elas já vêm com uma história, né? Tem uma ideia de que a história pregressa dessa criança é ruim, né? Deve ser apagada. Então, uma tentativa de lidar com ela de uma maneira a apagar esse passado dela. E, curiosamente, né, também falando de uma forma generalizada, esses outros casais, que são os homoafetivos, eles tendem a ter uma postura de dar uma liberdade muito maior para essa criança viver a sua história e lidar e elaborar com as coisas que elas precisam elaborar. Então, tendem a ser pais muito melhores, sim. Bom, e qual você acha que seria a principal motivação de tantas pessoas homofóbicas existirem na nossa sociedade? Talvez a religião, uma delas, quem sabe? Certamente, né? Hoje a religião é um grande... Não toda e qualquer, né? Acho que algumas em especial são o principal motor, né, da homofobia. Mas tem uma coisa importante que ao longo dos séculos, né, a ideia de você normatizar, né, você dizer o que é certo e o que é errado, né, moralizar a sexualidade é um instrumento de poder sobre os corpos, né? É um instrumento de dizer quem pode ser perseguido e quem não vai ser perseguido.
é dizer quem pode viver e quem tem que morrer, né? Então, a homofobia, ela parte de uma ideia de relação de poder, né? Eu dizer para você como você tem que se conduzir na vida, né? E quem diz, quem tem a capacidade de dizer, quem diz como tem que funcionar a sociedade, né? Então, quando a gente está falando da sexualidade, a gente está falando de uma disputa por que vida que é aceitável, que formas de se relacionar são aceitáveis e que formas de se relacionar não são. E sempre que há uma liberação, né, da sexualidade, ou as pessoas se sentem mais livres, há um recrudescimento da outra parte. Por quê? Porque essas pessoas se sentem ameaçadas, né? Tem uma coisa que é piada, né, psicanalítica. Então, se você está preocupado com a sexualidade do outro, né, então deve ser porque você não está resolvido com a sua. Acho que de certo modo sim, mas não que a pessoa ela tenha desejos, por exemplo, homoafetivos. Às vezes ela se sente constrangida na sociedade por outras formas de ser. Ou seja, quando outras formas de ser são válidas, ela começa a se questionar sobre a validade da dela, né? É de uma outra maneira. Não necessariamente ela tem um tesão por uma pessoa do mesmo sexo, mas ela começa a se questionar sobre as verdades dela na vida. E isso é que é muito angustiante para muita gente. Então, essas pessoas tendem a colar em discursos homofóbicos, né? E é interessante pensar, homofobia, né? Quando a gente fala homofobia, tem um sufixo que é fobia. E fobia é medo, né? Essas pessoas têm muito medo do que pode acontecer se ela pensar diferente. Elas têm muito medo do que pode acontecer com a vida dela se as certezas delas forem abaladas, né? Então, a fobia é sobre de perder essa coisa que dá uma sensação de que ela sabe o que ela está fazendo aqui. Porque na verdade ninguém sabe, né? Pluralidade é uma boa palavra para definir o panorama das famílias brasileiras atuais. Mães solteiras, casais homoafetivos, filhos adotivos ou legítimos, também tem famílias que são negras, e tudo isso faz parte dessa sociedade brasileira. Apesar de todo o preconceito que existe, essas novas configurações já avançaram bastante e essas pessoas já têm seus direitos civis garantidos. A gente sabe que na atualidade muitas famílias têm surgido de diversos tipos, interraciais, homoafetivas, como a gente já tinha falado. E eu queria saber se você acha que se esses movimentos em combate ao racismo, à homofobia, têm acarretado, né, têm ajudado a mais dessas famílias poderem se sentir livres para poder se juntar e se amar. Eu acho que sim. Tem uma autora que chama Angela Davis. Ela escreve sobre a questão do movimento negro, sobretudo da mulher negra na sociedade. Ela diz o seguinte, que quando uma mulher negra se movimenta, todo o corpo social se transforma. E é muito bonito isso. Eu ouço essa frase da Angela Davis como uma frase bastante Foucaultiana, onde ele vai dizer que as estruturas, ele não usa a ideia de estrutura, o Foucault, ele usa a ideia de organização social. A sociedade, ela é como se fosse um caleidoscópio, né? Aquele Toblerone, assim, que você gira, né? E quando você muda uma pedrinha no caleidoscópio,
toda a imagem que você vê se transforma inteira. Né? Você não tem só uma pedrinha que mudou de lugar. Né? Então, essa é a imagem do Foucault, e a Angela Davis fala isso. E eu concordo com ela. Né? Eu concordo que quando a gente pensa de uma maneira diferente a questão de raça e cor, tudo se transforma. Né? E o movimento negro, sobretudo as mulheres negras, as mulheres negras, elas lideram o movimento negro, inclusive intelectualmente, isso é muito interessante, é muito bacana. E tem uma colocação do Silvio de Almeida que diz, né, que é esperado elas, né, porque elas desenvolveram uma forma de sobreviver, né, de sobreviver a tudo o que foi esses 500 anos, né, de formação de um país que massacrou, né, os negros. Elas criaram tecnologias que hoje elas estão dando voz e estão ganhando força com isso, muito importante. E isso tem constituído famílias diferentes. O que acontece quando você nasce negro, né, numa família que não tem uma discussão de empoderamento, há uma tendência a pensar isso como um castigo. Era muito comum. É como se a criança ela se perguntasse por que ela nasceu preta. Como se tivesse sido um castigo divino, um castigo dos pais com ela, né? É até curioso a gente pensar que isso podia passar pela cabeça de uma criança, quando a gente pensa já de uma forma empoderada, né? Empoderada nesse sentido de todas as discussões sobre racismo que a gente vem acumulando. Mas isso era muito comum, né? Então, as famílias elas tinham uma tendência a se constituir não como o espaço de segurança, mas o espaço de raiva, o espaço de ódio, o espaço de sentir-se lesado por pertencer àquela família, antes de tudo. Né? E eu acho que isso se transforma quando a gente tem uma outra ideia, né? Uma ideia de que, por exemplo, nós nascemos pretos nessa família e vamos juntos cuidar de si e enfrentar tudo isso que está aí para, de fato, fazer valer o nosso direito de existir, o nosso direito de ser feliz, né? E tem um vídeo também meu no canal que eu falo, né, o que é a família do ponto de vista psicológico, e nesse vídeo eu digo que eu entendo que família é isso, família é essa tela de sustentação, sabe o circo? Quando tem o trapézio, né, os trapezistas que ficam pulando de um lado para o outro, né? A vida, ela é meio que os trapézios, a gente tem que pular, a gente tem que fazer saltos na vida, a gente tem que arriscar, né? E a família é justamente aquela rede que está lá embaixo, quando a gente não alcança o outro lado do trapézio, ela não deixa a gente se esborrachar no chão, né? Ela está ali de uma certa forma para amparar emocionalmente, às vezes financeiramente, né? De dar essa certeza de que sua vida ainda vai continuar, você vai ter outra chance de subir lá de novo e pular novamente. Muito obrigada. Bom, é isso. Essa foi a entrevista com o Ronaldo. E eu agradeço por você ter disponibilizado seu tempo pra gente. Obrigada, Ronaldo. É verdade, tudo isso que você falou, eu concordo. Acho que todos nós concordamos, né? Devemos sim continuar buscando pela igualdade. Todos merecem igualdade, todos merecem respeito. Então, vamos continuar lutando, né? Agora iremos falar sobre preconceito linguístico. Bom, preconceito linguístico é uma forma de discriminação do indivíduo julgando a pessoa pela forma que ela fala ou até mesmo pela forma que ela escreve.
Esse preconceito está extremamente relacionado ao preconceito regional, às classes sociais, às etnias. E é isso. E adivinha, também temos uma entrevista para isso. Obrigada, Anissa. Obrigada, Rebeca. Bom, o preconceito linguístico é uma forma de discriminação social, que basicamente se consiste em diminuir ou julgar alguém apenas pela maneira com que ela se comunica. Segundo o professor Marcos Magno, normalmente esse preconceito acontece principalmente com pessoas de classes sociais menos favorecidas, na qual, por sua vez, tiveram um acesso muito fraco, ou não tiveram um acesso à educação formal. Isso também é relacionado ao preconceito regional. No Brasil é uma porcentagem, aliás, bem alta, porque nós possuímos uma cultura muito variada. Então, cada estado possui sua maneira de se comunicar, suas gírias, seus sotaques específicos, entre outras coisas. Cada um tem basicamente sua cultura, como festas, comidas típicas, diferentes etnias. Cada um tem uma maneira específica de se comunicar, de falar, de escrever. Normalmente, o parâmetro usado é a norma culta. Ou seja, quanto mais distante dela, mais julgada provavelmente essa pessoa será. O primeiro passo para acabar com o preconceito linguístico é entender que não existe uma maneira correta de se pronunciar ou de se comunicar. E que não é porque uma pessoa não domina a norma padrão de uma língua que ela seja rudimentar, incapaz, com menos cultura ou conhecimento que qualquer outra. Maneiras que nós temos de evitar esse preconceito ou até melhorar a situação é abordando esses temas em sala de aula, prestando produções artísticas que mostrem as diferenças regionais, como o sotaque, por exemplo, que é muito citado, e incentivar também os educadores a não incentivarem esse tipo de preconceito, entre outras também. Eu queria te perguntar se você sabe o que é preconceito linguístico. Na verdade, o que acontece? Quando a gente fala, eu falo muito no telefone, né, com as pessoas. E aí, por exemplo, eu falo com uma pessoa, geralmente eu tenho o e-mail dela, e quando eu chamo ela, né, que eu trabalho muito pelo computador, eu já sei, por exemplo, de que estado ela é. Se ela é do estado, sei lá, Brasília, se é do Nordeste, se ela é do Sul, porque geralmente a gente julga as pessoas pelo sotaque, né? Sim. Eu queria perguntar também se você já presenciou algum preconceito linguístico de alguma pessoa, de você mesmo. Sim, acho que de mim não, porque eu sou de São Paulo e acho que todo mundo tem esse contato assim com São Paulo, eles estão acostumados, acho que na minha cabeça eu penso assim. Mas, por exemplo, esses dias eu fiz uma ligação com uma menina e ela estava em Manaus. E ela tinha lá as gírias, o que ela falava, eu nem consegui descobrir de onde ela era, porque era uma mistura de sotaque. Então não era aquele de praxe, porque, por exemplo, a gente às vezes sabe quando a pessoa é do Nordeste por conta do sotaque e das gírias. Do Sul também. Eu tenho uma prima que ela chega em casa, ela fala um monte de coisa, é massa, por exemplo. É massa pra mim, é massa de comer. Não é que é massa que é legal. Então acho que essa coisa da gente falar com uma pessoa e já pensar de onde ela é, se é um adolescente que tá, por exemplo, escrevendo com você e coloca lá 2 letras, TB tá bom, VC você, aí a gente já sabe que é adolescente, ou gíria, mano, velho, sei lá, o que a pessoa, né, como é que é a linguagem dela. Acho que a gente julga assim pelo sotaque, pelo jeito de falar. Eu acho que tá no nosso inconsciente, não deveria, mas está no nosso inconsciente julgar de onde a pessoa é, principalmente. Ok, muito obrigado. Como vimos na entrevista do Rian com a Maria, O preconceito linguístico, ele está presente principalmente nos trabalhos de pessoas que vivem na área de telemarketing, que vivem se comunicando com outras pessoas de vários estados. Então, como ela falou, ela consegue perceber só pelo sotaque de onde a pessoa é. E qualquer outra pessoa poderia achar engraçado, poderia até zombar. E dependendo do sotaque, tipo, o nordestino, que puxa mais, e até algumas, como carioca, algumas palavras são diferentes,
poderia haver lá dentro, até do ambiente de trabalho, um certo preconceito. Iremos falar sobre ensino à distância, vantagens e desvantagens. O ensino à distância foi um tema que ficou muito forte depois que começou a pandemia, porque a maioria dos estudantes estava acostumados com um ensino totalmente presencial e do nada eles começaram a ter que se adaptar para conseguir estudar, só que de forma remota. O que até então eram 15 dias e de repente virou 2 anos. 2 anos. Então, para muitos, isso foi um baque. Então, educação à distância é um assunto que tem que ser bastante discutido ainda, porque segundo a matéria publicada pela ENAP, 22% dos alunos apenas preferem participar exclusivamente do ensino presencial. E segundo Nelson Nisker, é importante ouvir esses alunos para propor novas soluções, melhores mudanças para o melhor ensino. E lembrando que essa matéria foi publicada em agosto desse ano, é algo recente. Porque segundo ele, a cabeça dos estudantes já vinha mudando e isso acelerou mais ainda por causa da pandemia. E vale ressaltar também que existem vantagens e desvantagens em relação ao ensino à distância. Algumas vantagens são que você tem um horário mais flexível, você não precisa se apressar tanto para ir para a escola, você consegue ligar o computador ali e participar da aula normalmente. Às vezes você está com uma fratura, uma lesão ou até doente e consegue participar da aula ainda, não prejudicando o seu aprendizado. E também é bom para os professores que têm um maior controle na sala, óbvio que não externamente, que não tem como fiscalizar, lógico, mas na aula, se um aluno estiver falando muito baboseiro, o professor consegue facilmente multar ele, bloquear, fazer qualquer coisa. Por outro lado, tem essa dificuldade. Ó, tô famoso. Tem essa dificuldade do professor prender a atenção do aluno, porque tem muitas distrações fora. Fora dali você tem, em uma aba você tem a aula, na outra aula você tem o Instagram, no outro WhatsApp, uma colinha na prova às vezes, e junto a isso tem também a dificuldade de muitos alunos mais humildes que não têm acesso à internet. Isso prejudicou bastante a educação da maioria desses alunos, porque famílias mais humildes não possuíam acesso à internet e não conseguiam recorrer ao ensino presencial, que antigamente era. Então, se antes da pandemia, o aluno não tinha acesso à internet, ele conseguia aprender na escola. Com isso, com o fechamento das escolas, alguns alunos mais humildes não conseguiam participar da aula online, ou quem tinha internet ruim ficava travando, e isso prejudicou bastante o aprendizado. Então foi um momento bastante complicado, porque as crianças precisam participar de momentos presenciais, coletivos, para desenvolver suas habilidades, tanto individuais quanto coletivas também. E juntando a dificuldade que eu falei sobre o acesso à internet, dá para falar sobre um tema bastante importante também, que é a analfabetização digital, que é as pessoas não conseguindo acompanhar o que está acontecendo, a tecnologia com a internet. Muitas pessoas não conseguem baixar o WhatsApp, mandar um pix para alguém de forma fácil, sabe? Conversar com seus parentes, porque não tem acesso à informação. E juntando a isso também, muitas pessoas não sabiam como acessar as plataformas digitais para participar da aula online. Muitas pessoas não conseguem isso. E juntando isso, dá para falar sobre a exclusão digital também, porque na época da pandemia, pessoas de 10 anos para cima não tinham acesso à internet. 37 milhões de pessoas na pandemia. E em 2019, 11 milhões de residências no total, não eram conectadas à rede. E isso é bastante complicado, isso está relacionado à exclusão digital. E sobre a analfabetização digital, falando mais um pouco, ela é importante que as pessoas comecem a se atualizar mesmo, de verdade, para não ficarem excluídas. Fazer coisas básicas, como conversar mesmo no WhatsApp, ver um vídeo no YouTube, informação. Porque é importante você saber pesquisar também, você não depender só de papel e caneta, por exemplo, para fazer as coisas da forma física. Hoje em dia as coisas são muito avançadas. E é importante a alfabetização digital para que as pessoas tenham informações, porque isso é bom para ela, para não se sentir excluída, e também para a sociedade como um todo. Porque isso é bom também para a economia, para o aprendizado, acesso à informação, muita coisa é útil com a internet. E aqui acaba uma reportagem da CNE, Centro de Notícias Escolares. Dos Estúdios Globo para a rua. Agora a gente vai entrevistar
Giovana Novaes, diretamente do... Que vivenciou esse momento tão difícil. Sim, o EAD. Ela estuda no Colégio Nova Época, Objetivo, e está esperando a gente. Como foi para você todo esse momento que para muitos estudantes foi muito difícil, né, a adaptação? Como foi sua adaptação? Então, realmente foi muito difícil, porque eu não conseguia estudar durante a online. No início eu até tentei levar a sério, mas depois eu só dormia, jogava, fazia qualquer outra coisa, menos estudar. Você se sentia pressionada com a escola? Tipo, você sentia a pressão da escola sobre você? Ah, liga a câmera. Ah, faz tal coisa, por que você não está? Como você se sentiu durante esse período? Então, eu senti um pouco de pressão, sim. Eu até fiquei com bastante medo de ter que ficar de recuperação, fazer alguma coisa. Ainda mais porque eu me mudei para uma escola nova no ano passado, que é o Objetivo, e as regras já eram bem diferentes. Eu tinha que ligar a câmera. Eu não conseguia ligar a câmera porque eu não conhecia as pessoas, eu não sentia vontade assim, para me mostrar logo de manhã, me arrumar tudo. Então, senti sim um pouco pressionada, mas depois que voltou para presencial, eu fiquei aliviada por ter dado tudo certo, né? Achei até que ia repetir de ano, mas consegui passar. E o que você disse sobre esse convívio com as pessoas? Você sentiu falta disso, de não ter esse contato com as pessoas, de ter alguém para conversar nos intervalos de aula e tudo mais? Eu senti sim, porque lá no EAD a gente só ficava em casa e não podia ficar saindo. Então, imagina, conviver também sempre com as mesmas pessoas, idades diferentes também, né? Minha mãe, minha avó. Então eu sentia falta, assim, de me socializar com pessoas da minha idade, com os meus amigos também. Isso foi um pouquinho ruim, né? Com certeza. E pra finalizar, você, se tivesse que escolher entre presencial e EAD, você faria qual? Com certeza presencial. Porque eu me socializei mais, né? Na presencial. No EAD eu não me comunicava com ninguém. E também pela parte de estudar. Porque no EAD eu nem prestava atenção na aula. Como eu falei, eu só dormia ou jogava, fazia qualquer outra coisa, menos estudar. E na presencial eu já estudo melhor, não como antes, mas pelo menos um pouco eu estou estudando. E também é bom para me preparar, por exemplo, para fazer vestibular, faculdade, porque vai ter que ser um monte de coisa. Verdade. Então é muito melhor a presencial. Foi bem. Obrigada, Giovana. Bom, a partir dessa entrevista vimos o quão difícil foi o ensino à distância. Conseguimos tirar disso que a maioria das pessoas que conversamos, não daria para colocar todas porque ficaria muito grande. A maioria das pessoas que conversamos escolheram o ensino presencial pelos mesmos motivos, por questão da socialização e pelo estudo. É isso, gente. Tenham um bom dia.